Não retribua nos padrões humanos. Em Mateus 5, 38 ao 48, Jesus faz referência à lei de Talião. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Esta é a lei registrada de forma escrita, mais antiga da história da humanidade, que em primeiro momento parece alimentar um sentimento de vingança, bem como o Código de Hammurabi, que baseava na lei de Talião. No entanto, percebe-se que a intenção dessa lei era de controlar a vingança da pessoa lesada, não podendo ultrapassar a simples retribuição justa e exata. Jesus, porém, amplia esse sentido e ensina aos seus discípulos que o amor deve ir além da justiça, que a retribuição, mesmo que justa, deve ser substituída por atos de amor, perdão, resignação, mansidão e longanimidade. O normal do mundo secular, quando se recebe uma ofensa, a reação natural é devolvê-la com outra. Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de maneira sobrenatural e mais elevada, pondo em prática a instrução divina de acordo com o Sermão do Monte. Nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. O cristão cheio do Espírito Santo, que desenvolve as virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 ao 23, é capaz de viver esse ensino do Sermão da Montanha proferido pelo nosso Senhor. A vingança não é de natureza desse reino, e sim o amor é a expressão natural desse reino. Logo, devemos buscar pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Retribuir o mal com o bem é transcender o senso comum de que temos que pagar a ofensa com a mesma moeda. Fazer o bem é o melhor antídoto para deter o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. A perfeição cristã está fundamentada na prática do amor e temos a necessidade de lidar, compreender e aplicar as expressões: oferecer outra face, caminhar 2 milhas, não desviar de quem pede emprestado e amar o inimigo. Todas essas expressões estão no cerne do desenvolvimento da perfeição cristã. Mateus 5 e 48. Neste princípio do amor ágape no reino de Deus, percebe-se a incoerência da vingança com a prática da vida cristã. Pagar na mesma moeda nada tem a ver com o estilo de um cristão. Por isso, o súdito desse reino é estimulado a desenvolver as virtudes do fruto do Espírito, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo o Mestre Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à reflexão da Escola Bíblica Dominical, nessa série de estudos do Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus, lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, comentarista pastor Osiel Gomes, e estamos na lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos, de 15 de maio de 2022. O texto oro nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19 e 18. A verdade a ser colocada em prática nos diz: o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo.
Aleluia. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Mateus 5, 38 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe dá um tapa na face, vire o outro lado. Se alguém processar você por tomar a sua túnica, deixe que leve a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga, 1 milha, 1 quilômetro, carregue-a 2 milhas. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mas eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que você se torne filho do Deus Pai que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, para aqueles que fazem o mal. Se vocês amam somente aquele que os ama, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês que está no céu é. Aleluia. Mateus 5, 38 ao 48. Introduzindo a lição, percebemos que naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, princípios da lei de Italião e o código de Hammurabi. Mas ele disse: eu, porém, vos digo, princípios do amor ágape no reino de Deus. Não enfrenteis o valente, o perverso. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Quando as pessoas nos ofendem, a primeira reação é desejar a vingança, é processar na mente a vingança. Mas Jesus ensina ao contrário. Disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é coisa natural. Isso é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Aleluia. Primeiro tópico: a vingança não é natureza do reino. A lei de Italião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, as pessoas jamais praticassem a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Levítico 24, 14, Deuteronômio 19, 15 ao 21. Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando-a como um propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando
destruir o seu real significado. Mateus 15, 3 e 6. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Levítico 19, 18, Provérbios 20 e 22. Vamos ver a postura do cristão e a vingança. Quando amamos a Deus e ao próximo, não retribuímos o mal, mesmo sendo este mal proporcional, mas devolvemos o mal com o bem, porque somos cristãos, que pelo mesmo gozo nos está proposto, desprezamos as afrontas e suportamos a cruz e as contradições dos pecadores. Hebreus 12, 2 e 3. Devemos agir como nosso Senhor, que quando injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 de Pedro 2 e 23. A retribuição com o mal, ainda que proporcional, segue parâmetros humanos. Leve em conta algum mérito da parte do homem. Mas quando somos alcançados pelo amor de Deus, percebemos que não há mérito algum da parte do ser humano, que é pecador e merecia tão somente a morte. E por isso mesmo, reconhecendo tal realidade, fiamo-nos tão somente na graça de Deus, no seu favor imerecido, querendo que todos se salvem. E para tanto não podemos jamais praticar o mal, mas sofrê-lo, a fim de glorificarmos o nosso Senhor. Sabemos que Deus é justiça. Gênesis 18 e 25, Jeremias 23 e 5. E que a seu tempo e de modo perfeito tomará as devidas providências para que exerça a sua vingança. Romanos 12, 19. E a atitude que devemos ter é de dar lugar à ira, ou seja, não guardar rancor, não agasalhar sentimentos de vingança, mas permitir que a ira se vá, se dissipe, como que abrimos o ambiente que está cheio de gás para evitar que haja uma explosão. Somos propriedade de Cristo. 1 Coríntios 1 e 30. E desse modo não nos incumbe mais tomar providências para que o mal cometido contra nós seja retribuído por nós, mas deixamos tudo nas mãos daquele que julga justamente, o justo juiz. Agora Jesus ensina a que não governamos nossas relações com os outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Ao invés de tentar vingar-se dos outros que prejudicaram de alguma forma, faça o bem a eles. O cristão não revida o mal de acordo com a Bíblia Sagrada. Ele não se deixa dominar pela vingança, mas aplica o amor ágape, que é a base da essência deste reino. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2. O amor é a expressão natural deste reino. Jesus faz uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana do súdito desse reino para resistir ao mal. Primeira ilustração: se alguém lhe dá um tapa na face, vira o outro lado. Mateus 5,39. Virar a outra face deve ser interpretado à luz do seu ensino principal, a saber, o amor ao próximo, ainda que este próximo seja o seu inimigo. Veja a calma do Senhor com um soldado que esbofeteou um dos guardas do templo que estava perto, bateu no rosto de Jesus dizendo: isso é maneira de responder um sumo sacerdote? Jesus respondeu:
Se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que me embate? João 18, 22 e 23. Jesus, em mansidão, contemporizou aquele impasse. Contudo, vale lembrar que, logo após dizer aos seus súditos que seu reino deve oferecer outra face, Jesus os advertiu: amai-vos os seus inimigos. Mateus 5 e 44. Entretanto, uma bofetada no lado do rosto significava um insulto, uma injúria, calúnia. Sobre esse aspecto, dar a outra face, então quer dizer não revidar a um insulto ou injúria na mesma proporção, isto é, na base da reação vingativa. No ensino de Jesus, ele diz que dar a outra face significa mostrar em atitudes que o servo neste reino está dominado pelo espírito de amor. E dar a outra face é mostrar o contrário, é dialogar, é promover a paz, é entrar em acordo e não em discórdia. A natureza humana possui uma inclinação natural a demonstrar uma aspiração por vingança. É muito mais cômodo se enveredar pelo caminho do ódio e do ressentimento do que do amor e do perdão. Por isso não é fácil dar a outra face diante de uma ofensa. Mas o cristão deve manter sempre em mente que a vingança pertence a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Ele escreve: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 18, Romanos 12, 18 ao 21. Glória a Deus. A segunda ilustração nos diz: se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Mateus 5 e 40. Para compreendermos o que Jesus quer dizer neste contexto de tribunal, túnica e capa, precisamos analisar melhor suas palavras. A túnica era uma veste interior, tipo saco feito de algodão ou linho. Todas essas pessoas, exceto os mais pobres, possuíam mais de uma túnica. A capa, para o outro lado, era uma veste exterior quente, tipo de um cobertor que a pessoa usava como manto durante o dia e cobertor à noite. A pessoa comum só tinha uma capa. A lei judaica sustentava que a túnica de uma pessoa poderia ser recebida como garantia, mas não a capa, a menos que fosse devolvida antes do pôr do sol. Êxodo 22, 26 e 27. O fato é que, por lei, a capa de uma pessoa não podia ser tomada de modo permanente. Mas o que Jesus nos está ensinando então? Ele está nos dando um conselho que não queremos ouvir. Está nos dizendo que a preocupação com os nossos direitos não deve ser o centro da nossa vida cristã. Jesus está nos dizendo mais uma vez que precisamos morrer para nós mesmos, um sentimento de renúncia.
O ensino de Jesus acerca da capa não quer dizer que um cristão nunca lutará pelos seus direitos ou pela integridade da lei e da ordem em um tribunal por uma causa. Não. Mas quer dizer que ele morreu para si mesmo e priorizará o acordo pacífico, mesmo tendo que abrir mão de seus direitos total ou parcial, deixando tudo na cruz, esperando a recompensa e a justiça divina. Pensa bem, se alguém quiser brigar com você, mover uma ação por alguma causa, mantenha a calma, o equilíbrio, e verá a diferença que isso fará. As pessoas atualmente esperam uma atitude igual a delas quando algo ruim acontece. Mas se você agir com calma, sabedoria, equilíbrio, você poderá assim estar salvando uma alma, uma família, uma empresa, salvando uma pessoa, uma vida do inferno. Você não perderá aquele relacionamento, estará salvando a si mesmo e aquela pessoa de um ciclo de ódio, de vingança, de morte que tem estado nesta sociedade capitalista e corrupta. Em Gênesis 26, 18 ao 22, Isaac não entrou em conflitos com os pastores de Gerar, não moveu ação, mas abriu mão dos poços cavados por Abraão, seu pai. Abriu mão da herança para não fazer guerra e cavou, sacrificou por mais outros poços, até que prosperou no poço de Reobote, Gênesis 26 e 22, onde não houve disputa, mas paz e prosperidade. Glória a Deus. A terceira ilustração nos diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, Mateus 5,41. O que Jesus queria dizer com isso? Por que devemos caminhar mais do que eu sou obrigado? Que benefício tenho eu de ser imposto a 1ª milha e ainda caminhar a 2ª milha? O senso comum, o natural, é caminhar 1 milha. O sobrenatural, os súditos desse reino, caminham a 2ª milha. Jesus está nos ensinando a sermos voluntariosos, trabalhadores da última hora, esforçados e sem desculpas, pois grande, árdua e espinhosa é a seara. Aleluia! Ninguém gosta de fazer as coisas por obrigação. Dá a impressão de que nós estamos a submeter a um pedido despropositado, a sermos inferiorizados. Aí nós esperneamos, argumentamos, reclamamos, mas não adianta. Quando somos obrigados, convocados por força de lei ou por uma hierarquia patente maior, isso significa que tenho de cumprir sem questionar. Neste contexto da 1ª e 2ª milha, por força coercitiva, o soldado e o exército romano era muito odiado quando recrutava um civil para carregar as suas armas, equipamentos por algumas milhas, como faziam naquela época. Mas Jesus não limitou apenas a questão logística dos soldados romanos pela força impositiva, mas aplicou este princípio para a vida cristã diária. Ele foi claro para todos. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Isso quer dizer que a 1ª milha é a milha do dever, aquela que somos obrigados a caminhar por força das normas da lei, das convenções, costumes e das tradições. Já a 2ª milha é a milha do amor, a milha da renúncia,
aquela que caminhamos porque queremos a salvação do nosso próximo. Somos tolerantes a tudo, queremos a sua libertação do pecado, queremos a sua entrada no céu e comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das características do verdadeiro cristianismo e dos súditos do reino de Deus é produzir homens e mulheres da segunda milha, entranhados de graça, amor, tolerância e perdão. E nesse contexto da caminhada, o mais importante é como caminhar a segunda milha. Tenho que andar nela com alegria, com entusiasmo, sem ressentimento, sem murmuração, mas com gratidão. Assim como Simão, o sirineu, que foi forçado, constrangido a levar a cruz de Jesus, para que o mestre conseguisse chegar ao Gólgota. Marcos 15 e 21. Que privilégio! Renúncia e amor ao se dispor a caminhar a segunda milha. Glória a Deus. Quarta ilustração. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pediu emprestado. Mateus 5 e 42. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes o atenderá aquele que solicitou, sem qualquer murmuração ou má vontade, com atitude generosa emprestará, sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso se manifesta em atos de bondade e boas obras. Dar e emprestar são dois deveres de caridade que Cristo une e que ele põe em pé de igualdade no seu reino. Um homem rico é um dos mordomos dele na terra, pois Deus lhe deu prosperidade, bens para o seu sustento e também para socorrer aos necessitados, frente aos atos de injustiça, desigualdade social e corrupção vigente. Contudo, todas essas questões de demandas sociais, no que diz respeito ao auxílio e assistências às famílias, crianças, devem ser analisadas de perto, com discernimento, cada caso, e aplicar os recursos doados pelos mantenedores, pelas ONGs e demais empresários e pessoas que sentir em fazer o bem. Não sendo bastante, instituições religiosas e governamentais têm a obrigação de praticar a segunda milha e atender a criança, o pobre, o órfão, a viúva em suas necessidades. E Tiago salienta que essa é a verdadeira religião. Entretanto, o mesmo Deus que usa a mão do mendigo para pedir a caridade é o mesmo Deus que nos dá o nosso pão diário de cada dia, com fartura e prosperidade. Todavia, precisamos mostrar, pelo menos, brandura e compaixão quando não podemos ou não temos o que fazer naquele momento. E se não pudermos ou não aliviarmos a um homem pobre, a um mendigo, nunca podemos lhe dar uma palavra doentia, de menosprezo, desprezo, nem um olhar doentio. Se não aliviarmos, não temos o direito de insultá-lo como vadio, ocioso, preguiçoso, viciado.
O nosso dever é de abençoá-lo com palavras de bênção, orando por ele, para que ele seja liberto, transformado daquele estado. O que Jesus nos ensina neste evangelho, que deve nos permear e nos inspirar a fazer ações de amor enquanto nós vivemos aqui. Veja o texto de Mateus 25:40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Verso 45. Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Mateus 25:40-45. A essência desse reino é amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Tópico 3. Buscando a perfeição de Cristo, uma justiça mais elevada. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. O amor mais perfeito. Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. João 3:16. Perfeitos como o Pai Celestial. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é uma busca constante de uma vida parecida com a de Cristo, em que a natureza humana é mortificada, o nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras das prisões, das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, conforme em Gálatas 5:22-23, que inicia com amor e não com as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. O apóstolo Paulo fala deste abnegado amor, o amor ágape, em 1 Coríntios 13. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente com o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4-7. Aleluia! A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Glória a Deus! Concluindo essa lição, Jesus nos ensina que o amor deve se opor ao ódio. E esse princípio está registrado em todo o Novo Testamento. Essa nova maneira de olhar o mundo e se relacionar com o outro inaugura a prática da vivência do Evangelho, do Reino de Deus. É verdade que não será sem esforço, perdas e resignação que cumpriremos o que Jesus ordenou. A própria natureza humana nos obriga, por ação, retalhar, revidar, vingar e retribuir na mesma moeda. Porém, as palavras de Jesus nos fazem lembrar e perceber que enquanto estivermos mortos em nossos delitos e pecados, não cumpriremos essa tarefa que exige a morte do eu. Pois agora eu sou uma nova criatura, um novo nascimento, uma vida cheia do Espírito Santo. Muitos de nós cristãos há tempos não entendemos o que Jesus quis dizer sobre tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Tomar o jugo significa andar, agir e reagir como Jesus faria. Aleluia. Vamos à oração? Grandioso, amado Deus, te agradeço, Pai, por essa reflexão bíblica da escola dominical que muito nos ensinou a não retribuir nos padrões humanos, mas que nós estejamos, Senhor, entranhados da Tua graça, das virtudes do Teu Espírito Santo, para reagirmos, Senhor, no Espírito, segundo a Tua vontade, Senhor, perdoando, amando, sem ressentimentos, com força e com graça, Senhor, para resistir às adversidades no dia mau e não perder, Senhor, nenhum irmão, irmã, o nosso próximo, o familiar, funcionário, qualquer pessoa próxima de nós, por algum impasse, Senhor, de atividades carnais, de atividades, Pai, que gerou calúnia, difamação, mas que tenhamos, Senhor, a graça e a sabedoria para vencer, Senhor, essa adversidade e esse conflito, mantendo a nossa identidade cristã, mantendo os princípios como súditos do Seu reino, naquilo que o Senhor nos ensinou, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Guarda a nossa família, guarda, Senhor, as nossas atividades, guarda as pessoas próximas de nós e que anulamos, Senhor, o ódio e o rancor com amor ágape, um amor que foi derramado na cruz por nós. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida e te agradeço por assistir todo esse vídeo até o final. E sabemos que o Espírito Santo de Deus guardará o nosso coração e emoções para não retribuirmos nos padrões humanos, mas viver no amor ágape, com renúncia para a glória de Deus. Se foi edificado com esta reflexão, continue orando por esse projeto, pela nossa vida, nossa família. Se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais, deixe o seu like, comente sobre essa reflexão e não deixe de compartilhar com um familiar, com um parente, com um amigo. Assim estaremos evangelizando vidas, pois esse é o objetivo do reino de Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.